Olá, minha gente, Pai do Senhor Jesus, mais um dia de leitura da Palavra de Deus, muito feliz em ter a sua companhia. Vamos lá, vamos aprender a Palavra de Deus, vamos ler, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de termos nas nossas mãos as Sagradas Escrituras. Pedimos que o Teu Espírito nos abra a mente e o coração para entendê-la e recebê-la em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 26. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo. Ele derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: Por que esse desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo Jesus isso, repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo este bálsamo, ela fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que esta mulher realizou, como um memorial a ela. Essa aqui não economizou todo o seu amor por Jesus. Essa não economizou dinheiro, tempo, perfume, nada. Eu vejo as pessoas economizando tempo, economizam dias de ir para a igreja. Eu já fui de manhã, não vou à noite. Eu já fui isso, não vou. As pessoas economizam tanto com respeito a Jesus, mas aqueles realmente que o amam, que entendem de amor, eles se doam, eles se deixam gastar pelo reino de Deus. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhe propôs: O que me dareis caso eu vos-lo entregue? E eles pagaram preço 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: Onde deseja que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus orientou: Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: O mestre manda dizer-te: É chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: Com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Aliás, Judas já tinha traído. Jesus estava falando que essa traição se concretizaria logo mais ali na frente. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro: Senhor, porventura sou eu? Todo mundo ficou falando. Aí Pedro começou: Sou eu, Senhor? O outro: Sou eu, Senhor? E João: Sou eu, Senhor? E Mateus: Sou eu, Senhor? Indicou-lhes Jesus: Aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: Acaso seria eu, meu mestre? E afirmou-lhe Jesus: Tu declarastes. Você que está dizendo.
Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei deles todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. Aqui Jesus, ele instituindo aqui a ceia, né, na verdade, ele faz umas declarações que não era comuns fazer na Páscoa. Jesus pega o pão, parte e dá para eles e diz assim: meu corpo vai ser rasgado assim como eu estou rasgando esse pão. E quando ele dá o cálice para eles de vinho, ele falou: bebam, porque esse é o meu sangue que vai ser derramado por vós. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu fico impressionado como é que Jesus está aqui há algumas horas de ser preso, há algumas horas de ser morto, e ele canta um louvor. Que louvor! Dizem que esse louvor é o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Eu não sei, mas eles cantaram algum salmo. Vamos acreditar que seja o 115. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe revelou: ainda esta noite, todos vós me abandonareis. Pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que ainda esta noite, antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, Pedro. 3 vezes tu vai me negar. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos, pois, por aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se mais uma vez orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Contudo voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada, agora o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Judas tinha combinado com
os algozes, os sacerdotes, os doutores, tinha vendido, né, por 30 moedas de prata, tinha combinado que Jesus era muito parecido com os outros, não tinha muita diferença. De noite, ele disse, olha, aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é o Jesus, então vocês prendam. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas, eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou, amigo, para que viestes? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12 que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, nesse momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? Naquele mesmo instante, Jesus dirigiu-se à multidão, indagando-lhe, lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes? Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os discípulos, os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia nada encontraram. Apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos, ao final, entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram: este homem afirmou tendo o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante de que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu mesmo declarastes, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes como sinal de indignação, não é? Dizendo: ele blasfemou, por que necessitamos de outra testemunha? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é. Nesse momento, alguns cuspiram no seu rosto e esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa do pátio, quando uma criada aproximou-se dele e afirmou: tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, dizendo: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante um galo cantou.
E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Capítulo 26 conta a história da prisão de Jesus na sexta-feira, na quinta-feira, de quinta para sexta-feira. Jesus vai orar com os discípulos e nessa oração ele se angustia porque ele, como homem, passaria por tudo aquilo e a sua alma ficou angustiada. E ele pede para Jesus passar aquela agonia. Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus não estava pedindo para passar a cruz, entenda, tá? Passa de mim essa agonia. Jesus não queria era morrer antes da cruz. Ele queria era ir para a cruz. Foi para a cruz que ele veio. Ele não tinha medo da cruz. Seria aí uma contradição a gente dizer que Jesus estava pedindo para passar. Ele estava pedindo para passar aquela agonia. Minha alma está profundamente triste, uma tristeza, um desespero, né? Uma depressão terrível. Passa essa agonia, Senhor. Todavia, se tu não queres passar, que seja feita a tua vontade. E aí eles entregam a Jesus aos... Judas vem, dá aquele beijo, marca com os discípulos: olha, eu vou beijar e vocês prendem. Prenderam Jesus e é levado às escondidas para a casa de Caifás, que é o sumo sacerdote, e ali estava o sinédrio reunido. Eles começam a tentar uma testemunha para inventar uma falsidade para condenar Jesus à morte. E aí ele diz: tu és o Cristo? Aí Jesus disse: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E diante disso, o sumo sacerdote rasgou as vestes, em sinal de profunda indignação, e dizendo: olha, ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Blasfemou, é digno de morte. E aí começam a bater e a cuspir, a chutar e a zombar, fazer aquela algazarra toda. E diante disso Pedro estava lá fora e as pessoas começaram a reconhecer Pedro. Falou: rapaz, você fala como ele. Você não era galileu como ele? Não sei quem é esse homem, não. Depois eu falei: você estava com Jesus aí, Nazareno. Ele era galileu, mas ele era de Nazaré também. Ele era nazareno. Não sei quem é ele, não. Até que uma outra pessoa reconhece, né? Olha, puxa vida, você fala igualzinho a ele. A tua voz te denuncia, rapaz. Teu jeito, ele disse. Aí ele começou a amaldiçoar. Ele disse: que Deus me amaldiçoe se eu conheço esse homem. E aí, diante disso, o galo canta e ele se lembra das palavras de Jesus. E a Bíblia nos fala que ele deixou aquele lugar e foi chorar um choro amargo pela traição, pela falta de companheirismo. A gente se vê na próxima segunda-feira, onde nós daremos continuidade à leitura e iremos para Mateus capítulo 27. Que Deus abençoe. Bom final de semana.